o Qatar, ele anunciou que ele está paralisando a sua produção de gás. Poxa, o gás do Qatar, principalmente depois da guerra Rússia e Ucrânia, em que vários países sancionam a Rússia, ele é essencial para abastecimento, por exemplo, da União Europeia. Isso pode comprometer a economia dos países ali. Pode perceber que França, Alemanha, Reino Unido, todos eles já começaram a mobilizar tropas. Vou colocar tropas no Chipre, vou mandar para os meus aliados do Oriente Médio para combater o Irã, porque isso também prejudica eles. A Rússia, também espertinha, percebeu, bom, está aumentando o preço do petróleo, está aumentando o preço do gás. Os europeus têm planos para até 2027 deixar de comprar todo o gás russo. O Putin percebendo que agora existe uma demanda gigantesca de Índia, de China, de Japão, de Coreia do Sul, porque o mercado asiático é o principal mercado que compra o petróleo do Estreito de Hormuz, que passa pelo Estreito de Hormuz, a Rússia falou, bom, eu tenho gás, eu tenho petróleo. Aposto que esses países agora vão querer o meu gás e o meu petróleo. Anunciou que vai deixar de vender gás para os europeus. Bom, eles não querem deixar de comprar gás em 2027? Vão deixar de comprar gás agora. A gente vai vender preferencialmente para a Índia, para a China, para a Coreia do Sul, para o Japão, por conta da guerra. Então isso vai mexendo com toda a economia global, trazendo impactos mais uma vez para os Estados Unidos. Quando começar a faltar gás para a União Europeia, é óbvio que a culpa vai ser colocada na operação militar dos Estados Unidos e de Israel. Alguns países europeus, a Espanha, por exemplo, de Pedro Sánchez, já falou que não concorda. Falou assim, ó, toda vez que o Trump faz algum tipo de operação no Oriente Médio, aumenta-se o nível de jihadismo radical, aumenta-se a instabilidade econômica, aumenta o preço do petróleo e os resultados nunca são atingidos. Eu aposto que esse tipo de pensamento vai se propagar ainda mais se a crise econômica se propagar também, porque está faltando petróleo, está faltando gás. Um dos líderes da Guarda Revolucionária Iraniana falou que a ideia do Irã é fazer com que o barril de petróleo chegue a pelo menos $200. Nossa. Imagina um petróleo, agora está por volta de uns 80, isso, 85 dólares, né? Imagina chegando a $200 os impactos na economia global. Realmente, inflação para... É melhor nem imaginar. É melhor não, né? É melhor não imaginar. Com 100 já é uma tristeza, né? E aí tem um ponto interessante que você colocou, vários pontos interessantes, mas um me chamou a atenção na última fala, que é justamente essa guerra com o exército terceirizado dos Estados Unidos. E aí a pergunta é, dá efetivamente para os Estados Unidos mais Israel levarem essa numa guerra que, a priori, é uma guerra com ataque aéreo e eventualmente usar este exército terceirizado, ou invariavelmente, se quiser resolver, terá que ter incursão terrestre? Olha, ao longo da história, é muito difícil a gente imaginar um conflito que você conseguiu trocar um governo só por bombardeamento. Você pode causar crise econômica, aí essa crise econômica pode insuflar a população se manifesta, aí internamente se tem uma troca de governo. Mas no Irã, é muito difícil que isso aconteça justamente pela falta de coordenação, como eu falei, são vários grupos diferentes, e como você tem um regime teocrático, um estado ditatorial, durante 47 anos, faz 47 anos a Revolução Islâmica, você não tem mídia de oposição, partido político de oposição, grupos sociais que possam reivindicar uma troca política. Então, eu imagino que vai ser muito difícil, só com ataques aéreos, você conseguir ter a troca do governo iraniano. Por exemplo, nesse momento, existe já o Conselho de Especialistas, que são indicados pelo Ali Khamenei, que foi o ayatollah que morreu, para fazer a indicação de um novo ayatollah. Na verdade, um novo ayatollah não, o ayatollah é um cargo religioso, né? Mas um novo líder supremo que vai ser a figura de um ayatollah. Muito possivelmente o Mojtaba Khamenei, que é o segundo filho mais velho do Ali Khamenei. Ou seja, o conselho de especialistas continua o mesmo, os membros da Guarda Revolucionária, alguns foram eliminados, mas o Ali Khamenei já tinha 86 anos e sabia que estava todo cercado militarmente, alguma coisa ruim poderia acontecer, já indicou seus sucessores, tem toda uma estrutura política montada para a continuidade do governo. Eu acho difícil, só com ataque aéreo, desmobilizar tudo isso pela falta de coordenação interna que existe no Irã. Acho que vai ter que ter algum tipo de operação terrestre. Só que se envolver nisso, no Irã, como eu falei, um país 4 vezes maior do que o Iraque, um país que é muito mais poderoso militarmente que o Iraque, que há 47 anos, com a Guarda Revolucionária, se prepara para a guerra, pode ser um grande problema para os Estados Unidos e para Israel. Eu acho que os Estados Unidos se meteram numa grande rascada.
Pode ser que daqui um ano a gente esteja vendo Eu ia colocar esse essa vídeo. questão, porque olhando de fora aí, obviamente não sou um especialista geopolítico, me parece assim uma grande guerra de apostas de difícil acontecimento. Então, uma aposta dos Estados Unidos de que haveria uma organização interna para trocar esse governo, só que de forma bombardeio. Eu não preciso entrar lá e as coisas vão se resolver. Do outro lado, também me parece uma aposta ali do Irã, que ao ser bombardeado, começa a atirar, inclusive, em outros países do Oriente Médio, com essa aposta de que isso mobilizaria uma pressão para os Estados Unidos cessar isso, mas parece estar gerando mais inimizade ali com os países próximos, porque até existe uma disputa secular ali, xiitas, sunitas, né? Muita gente coloca o Irã como um grande entrave histórico ali nos acordos de Abraão, ou um entrave como um país para o desenvolvimento tecnológico e turístico que poderia haver. Então me parece que a aposta que o Irã fez de atacar outros países para gerar uma pressão pode virar contra ele, e os Estados Unidos também gerar ali um caso que você citou, Líbia, que até 15 anos depois você tem muita instabilidade política e eclosões de mini-guerras civis que acontecem. Não vejo uma solução. Assim, na sua cabeça, e como especialista, o que poderia ser o desfecho mais saudável, mais rápido, ou melhor, até para nós brasileiros que estamos tão longe desse conflito? Então, mais uma vez, eu tô tentando fazer aqui uma de pitonisa, né? De adivinha é difícil de saber o que vai acontecer, perfeito, né? Mas acho eu que se não tiver uma incursão terrestre, muito possivelmente pelo cansaço dos outros países árabes e cansaço dos Estados Unidos, e claro, do próprio Irã, toda a infraestrutura vai estar comprometida, a crise econômica, muito possivelmente algum tipo de acordo vai acontecer. Então, o acordo nuclear que deveria ter sido realizado anteriormente. Muito possivelmente que o Irã, se dispondo a abrir mão do seu programa nuclear, inclusive para fins pacíficos, e com os Estados Unidos retirando parte das sanções e aumentando os investimentos estrangeiros. Se isso trouxer um pouco mais de paz para a população iraniana, se a gente tiver, por exemplo, um novo líder supremo, que tenha a figura ali religiosa e política, mas que seja um pouco mais aberto, um pouco mais disposto a coordenar, permitir, por exemplo, uma liberdade maior para as mulheres, menos pior. Eu acho, particularmente, né, que deveria ter a queda do regime iraniano. Acho que o regime iraniano ele não faz bem, claro, para o governo do Irã. Mas, ao mesmo tempo, também acho que uma promoção de um ataque externo, que não é referendado pela Carta da ONU, como os americanos fizeram, não é a melhor opção.